Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. É uma quinta-feira de sol aqui em Porto Alegre. O Sala de Redação está começando e hoje tem Grêmio e Lanús às 7h15 da noite pela Copa Sul-Americana. E você que é ouvinte da Gaúcha, fique tranquilo porque nós colocamos a Voz do Brasil às 11 da noite. Portanto, você terá todo o jogo no Futebol da Gaúcha. Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Agora IESE Fiat e Fiat IESE em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E plano de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Adroaldo Guerra Filho, a importância do jogo desta noite para o Grêmio, Guerra. Pedro, o jogo de hoje é um jogo que vai dar ao Grêmio fôlego para jogar a final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio liquidando hoje a fatura, e muito provavelmente vai fazer isso, porque além de ter mais time do que o Lanús ainda veio aí com alguns desfalques, né? E a culpa não é do Grêmio, isso acontece, é uma coisa normal. E o Grêmio ganhando hoje está classificado. Estando classificado, o Grêmio terá a condição de, no meio da semana, quando enfrenta o Aragua, de colocar em campo o seu time reserva, reserva, meninos, como bem entender, porque aí fica pronto esperando o Grenal da Arena. Então, além da classificação, e o Grêmio quer se classificar, sim, para sonhar com o título, né? Ao contrário do que lá no início se imaginava, era uma competição a mais. Não, o Grêmio quer o título. Vale muito para isso, para poupar fôlego e decidir o Campeonato Gaúcho dentro da sua casa no outro domingo. Então tá, concorda com isso, Maurício? Olha, o Grêmio está fazendo certo com o time titular, porque repetição entrosamento melhora. O círculo virtuoso que se estabelece em esporte coletivo é o seguinte, Pedro: você tem um time que você chega a este consenso de que tem os melhores. Os melhores você repete. Repetindo, eles vão se conhecer, vão entender o movimento uns dos outros e vão fazer isso automaticamente. Tornando automático, o entrosamento vai melhorar a execução. E aí você vai depender da qualidade individual de cada jogador. E o Grêmio tem um jogador raríssimo à disposição chamado Ferreira, um driblador. Então todo time Maurício, de futebol... Oi. Mas esse teu conceito aí não está sendo ouvido por muita gente. O técnico do Inter, por exemplo, não faz isso. Tem muita gente que apoia ele. Não, eu consigo ver, por exemplo, vamos trazer, guardando as proporções, um exemplo muito bem sucedido do melhor treinador do mundo. Já viu, né, Maurício, como é que vai ser o clima hoje? Já entrou com 2 pés. Não, mas até... Não pode defender o Ramírez, tá errado. Não, mas deixa eu dizer uma coisa em relação a... O Maurício está acusando o Ramírez, eu estou defendendo o Ramírez. Não, eu não estou fazendo a coisa... Eu tô falando... Tá primeiro, te usou, Maurício. Tá querendo o time, contra o Ramírez. Vamos organizar esta orgia para que cada um faça a sua parte. E tenha pluralidade de opções. Sempre lembrando que algumas coisas não tem graça nenhuma se for muito organizado, né, Maurício? Mas no caso, fora, então. Aí é uma questão de conceito, aí não né? No caso do futebol, eu tenho certeza que dá certo. Olha, não organizando você pode ter problema de estar sempre na mesma condição, mas vamos adiante que isso é outro assunto. Só se a luz estiver apagada daí. O assunto importante. Não pode ser de orgia. Boa, Alex, vamos retomar aqui para o negócio não descambar para o infinito. A parte que o Grêmio está fazendo certo com o Thiago Nunes é que ele alcançou uma síntese dos melhores. Entre os melhores, ele tem um jogador raríssimo, que é um driblador, que o Internacional, por exemplo, na comparação que o Pedro propôs, o Internacional não tem. Então ele repete esses jogadores, porque repetindo entrosa melhora. Melhorando, ele pode ter um time melhor pro Grenal do final de semana. Ah, mas pode perder jogador? Sim, ele pode perder jogador, porque a disputa é de risco e de contato. Mas ele ganhando hoje do Lanús, ele faz a sua classificação e vai botar o time sub-Z no meio de semana seguinte para jogar contra o Aragua. Então tá pensando bem o Thiago Nunes. E eu estava trazendo um exemplo, Pedro, guardando sempre as proporções, o Guerra sempre tem reservas quanto a isso, então eu quero guardar as proporções. Eu vou falar do melhor treinador do mundo, Pep Guardiola. Ele tem no City o time que mais varia a escalação de um jogo para o outro dentro da Premier League, da qual ele é campeão. Mas na Liga dos Campeões, ele repete o seu time titular. Lá está o seu time titular.
Por que ele faz isso? Bom, ele tem um elenco extraordinário, que é a primeira coisa. Segundo, ele tem um departamento de fisiologia que fica indicando o tempo inteiro para ele. Você quer preservar o cara na melhor condição? Não bota hoje, bota só na outra semana. Assim vai indo. No caso do Grêmio, o que o Thiago Nunes faz é pragmático. Eu recém cheguei, eu estou substituindo uma estátua, portanto eu preciso repetir para melhorar. É o que ele está fazendo com razão. Ele já mudou o Grêmio, né? Gente? Boa tarde para todo mundo. Porque o Grêmio chegou com um discurso de não dar muita importância para a Sul-Americana, daqui a pouco o Gauchão, Copa do Brasil, Brasileirão é mais importante. E ele chegou valorizando muito a Sul-Americana, porque a carreira dele deu um salto pela Sul-Americana. Eu acho que ele foi assim... competindo, Bagé, essa expressão do Maurício, pragmatismo, é interessante, assim. Claro que o Thiago Nunes não veio treinar ele mesmo, ele veio treinar o Grêmio. Mas ele chegou aqui pensando o seguinte, olha, vindo um momento ruim na carreira, não deu certo lá contra o Corinthians, de alguma maneira tenho que colocar ali a minha assinatura de que eu sou Thiago Nunes, aquele campeão da Copa do Brasil, e eu tenho um período curto. Nesse período curto eu não posso mexer muito. Em seguida tem um título gaúcho para decidir e um grupo de sul-americano só que passa, né, Bagé? E aí ele, nesse período curto, vou repetir time. Período curto, eu não sei se ele vai fazer isso a temporada inteira, não. Vou repetir time e vou tentar vencer e me credenciar. Ele não tinha muito o que romper, porque ele pegava... Tem várias situações que daqui a pouco a gente vai considerar que determinado jogador não estava à disposição, outro começou a se doar mais, mas enfim, ele foi por objetividade. O jogo de hoje, ele tem uma importância tamanha para a classificação. Hoje, quando a gente olha para a tabela de classificação, o Grêmio tem 9, o Lanús tem 6, ou seja, não precisa ser formado em matemática para fazer esse cálculo. O Grêmio ganhando o Lanús hoje, ele dobra a quantidade de pontos. Ele permanece o Lanús com 6 e vai o Grêmio a 12. Então, podendo ter uma tranquilidade ali na frente, aí sim de mexer em alguma coisa. Hoje ele está indo muito mais pela objetividade. Ele não mexeu em muitas situações. Bagé, Porque ele está indo... tem uma coisa, Léo, que aqui no Sala, quando ele chegou, eu gostei da maneira que ele se posicionou, porque ele evitou qualquer tipo de polêmica, qualquer tipo de comparação. Ele foi instigado em algumas perguntas. Mas antes era assim. Não tem muito o que mexer. Ele foi um diplomata. Mas ele está usando o Grêmio, a cada partida que passa, a refeição principal é o jogo seguinte. Ele foi educado. Ele não está preservando ninguém. Ele não tem tempo de treinar. É que nem o Pedro com o Ramires, né? O Pedro diz que não critica, mas critica. O Thiago Nunes diz que não vai mexer no time, mas mexe no time. Ele não tem tempo de treinar. Ele não tem tempo de treinar, Pedro. E aí ele treina no jogo. Porque ele chegou, pegou um trabalho em andamento, ele está promovendo modificações, ele mexe pontualmente no time, daqui a pouco joga o Wanderson, não joga o Rafinha... O Diogo Barbosa entrou, o Cortez deu o lado, ele tem mudanças. E no caso do Inter, o Inter muda, mas o Inter tem uma base, a gente já discutiu isso, de 7, 8 jogadores que se repetem. O Inter muda um e outro, uma peça e outra. Mudou agora no Tátira, porque pela questão de não ter tempo de recuperar fisicamente os jogadores, e aí fez aquela questão da minutagem, de usar no segundo tempo. Mas a base ela se mantém, são 7, 8 jogadores, são mudanças pontuais. A gente teve uma discussão aqui atrás na época do Aguirre do tal do rodízio, que o Aguirre veio com essa ideia. Ele argumentava de que ele tinha que ter 15, 16 jogadores treinados, prontos para ir jogando, para ir alterando, para ir chamando quando necessário. Foi corrido aqui do Rio Grande do Sul. Mas não foi exatamente por isso que ele foi corrido, né? Ele foi corrido porque o time dele corria muito pouco. A preparação física do time dele era muito frágil. E ele atrapalhou muito o trabalho dele. E ele foi corrido porque ele foi na sala do presidente que rebaixou o time, né? E reclamou porque tinha uma questão interna de jogadores, reclamou e aí para criar o fato novo na semana do Grenal, o presidente que rebaixou o time o demitiu. Mas ele foi semifinalista da Libertadores. Ele passou a mesma coisa, Léo e Potter. Ele passou a mesma coisa no Atlético. Ele começou bem, aí começou a ter problema físico. Eu me lembro dos colegas jornalistas mineiros ligando pra gente, olha, aconteceu... Eram mais do mesmo, né, Diogo? O Diego Aguirre tinha um negócio impressionante. Olha, eu vou recitar do meio pra frente o que o Aguirre tinha. Ele tinha Arangues, D'Alessandro, Valdívia, Sacha e Nilmar. Isso é o que ele dispunha do meio para frente. E ele fez uma campanha meritória de semifinal de Libertadores. Eu nunca vou considerar fracasso você ficar entre os 4 da Libertadores. Não posso chamar isso de fracasso. Porém, ele dava o seguinte, 25 a 30 minutos de um futebol bem jogado que você se encantava de ver jogar. Ou o Internacional definia o jogo ali, ou passava os outros 70 minutos sofrendo e fazendo oração porque parava de correr.
Ele foi sempre refém do seu preparador físico, por alguma razão trabalhavam sempre juntos, e o Inter devia nesse quesito, e por isso se atrapalhou na semifinal da Libertadores da América. Então tem componentes nisso, né? Tem componentes, Maurício, mas, por exemplo, no São Paulo ele sai a 5 rodadas do final e o São Paulo afunda. E até hoje se diz em São Paulo que ele deveria ter ficado para classificar o time para. Não, eu não teria demitido, tá, Léo? Muito menos às vésperas de um Grenal. Isso é coisa da cabeça criativa de quem rebaixa o Internacional ao final da temporada, né? O ponto, Maurício, o ponto é que a discussão que se tinha lá atrás, me parece que ela não se resolve. É uma discussão que segue, que prossegue. E lá atrás a gente discutiu muito isso, e hoje se viu que tu repetir 11, quarta e domingo na loucura que é o calendário brasileiro, é impossível. Como é em qualquer calendário. Eu tô chegando à conclusão que é bom não treinar. Porque se tu treinar, é verdade, se treinar, tu encontra o Marcos Guilherme. Não treina. Não treina, porque se não joga o Marcos Guilherme, se não joga o Zé Gabriel, não treina. Palácios. Claro, o treino escala ruim. O treino é a Palácio está chegando, né, Pedro? Tira um pouco dessa conta do Marcos Guilherme e do Zé Gabriel, que tem erros repetidos. Ele está se ambientando ainda. Eu sei, mas como ele está se ambientando, como ele nada produz, não é a hora dele. Deixar o outro até ele se ambientar. É só essa a diferença. Mas o comparativo acho que ele pode jogar bem. Eu não estou dizendo que ele foi feito, mas como nós vamos intermendando assuntos e uma coisa está muito ligada à outra, por toda a capacidade que tem de noticiário da dupla Grenal, o comparativo serve, porque são dois treinadores em início de trabalho, mas o Thiago Nunes, ele tá pau na máquina o tempo todo. O Ramires, como disse o Léo, ele tem 7, 8 titulares, mas ele faz essas alterações no time, coisa que o Thiago não está fazendo. Enquanto vocês dormiam esta noite, à 1 da manhã, eu escutava Rafael Colli. Eu estava acordado assistindo o Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Não, eu estava ouvindo o Barão da Madrugada. E ele entrevistou o Silvio Teitemal. E ele trouxe algumas informações. É um torcedor colorado, é um administrador, é um cara muito interessante. Já trabalhou conosco aqui na RBS, coloradíssimo. E ele estava dizendo o seguinte, os jogos do Inter que tem relevância, e aí ele colocou Libertadores, o Grenal e os 2 jogos contra o Juventude, o Grenal do Gauchão e os 2 jogos de Juventude do Gauchão também, porque são times da Série A. O Inter dos 21 pontos, ou seja, 7 jogos, ganhou 9. E os 9 pontos foram ganhos dentro do Beira-Rio. O Inter não ganhou nenhuma partida contra adversários relevantes. E relevantes eu estou botando o colombiano, o boliviano, estou botando o Olímpia do Paraguai no seu pior momento, estou botando o Tátira, estou botando todo mundo. O Inter ganhou 3 partidas dentro do Beira-Rio, verdade, 3 goleadas. O Inter, se tivesse uma campanha de aproveitamento de 40% aproximadamente no Campeonato Brasileiro, eu fiz depois uma regulagem ali, ele ficaria em 14º lugar atrás do Atlético Goianiense. Ou seja... Teve uma época que essa crítica cabia ao Odair Hellmann, lembra? Ele tinha uma dificuldade de ganhar fora de casa. Pensei nisso agora, Potter, exatamente. Acho que 2018. É verdade. Ele ficou um ano sem ganhar e foi ganhar lá no Ceará uma partida. Lá isso, no fim do Campeonato Brasileiro, exatamente. Cabia também, né? Claro que tem que achar um novo jeito, né? Hoje a gente, algumas desculpas foram válidas, outras desculpas não foram válidas. O Inter não cansou contra... O Inter, alguns jogadores cansaram, mas o Inter mudou 5 jogadores para a reta final do jogo, lá na Venezuela. Então, com 5 jogadores novos... Não foi por cansaço que o Edenilson errou aquela bola com o Lomba, né? Potter, você está trazendo uma situação interessante, porque este país, eu quero guardar as proporções, mas esse país tem falácia, tem mentira, tem distorção, tem verdade, tem fake news, e por isso estamos vivendo o que estamos vivendo. Vamos trazer aqui para o futebol para tentar evitar uma falácia sobre a qual se sustenta a titularidade de Zé Gabriel. Ele é titular porque o Lucas Ribeiro tem dificuldade na saída da bola. Não tem. Nunca teve. Lucas Ribeiro, tecnicamente, é bom jogador. Lucas Ribeiro é o cara que no Grenal é responsável pela única chance de gol do Internacional em jogada pessoal até entrar na área do Grêmio conduzindo a bola. Ele é bom cabeceador e está no banco sob a falácia de que sai com a bola pior do que Zé Gabriel. Então a gente pode discutir a titularidade. O Zé Gabriel sai bem para o adversário. O Zé Gabriel arma o ataque do adversário. E a culpa não é dele. Quando eu estou dizendo isso, parece que o cara está botando na cruz com um prego o Zé Gabriel. Não. O Zé Gabriel é um promissor primeiro volante que não é nem zagueiro, que dirá bom zagueiro.
A insistência do Cudê foi corrigida com o Abel Braga, que botou Moledo e substituiu por Lucas Ribeiro. E a insistência do treinador atual, que tem muitos acertos, e este enorme erro pode comprometer o seu trabalho e comprometer a carreira do Zé Gabriel. Mas imagina a Houvesse cabeça dele, torcida mas- em campo, Alex, mas, a vaia Maurício, era no alto-falante. Mas Mas ele ele precisa tá- corrigir. Maurício, Ele precisa corrigir. na questão de zagueiro, Maurício, eu acho que o Inter, e aí tem uma dificuldade que o Inter tem, e eu me lembro da primeira entrevista do Ramires, porque uma das críticas ao Cudê é de que ele ia pra entrevista e dizia o grupo é curto, né? O grupo é curto. E aí já ele pede reforço, inclusive isso teria sido o estopim da saída dele, né? Da crise que provocou a saída dele. Segundo a Mas, direção do Inter na época foi, né? Segundo teria sido. Mas enfim, o Ramires na primeira entrevista, e talvez avisado disso, ou certamente, e eu tenho informações de que ele conversou também muito com o Cudê antes de vir, ele não reclama de zagueiro, de falta de volante, de falta de atacante. Ele disse, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Tanto o Zé Gabriel, que não é zagueiro de origem e que está num processo de adaptação e não é bem assim para tu ter a mecânica do lugar, para tu ter a malandragem do lugar, a tarimba para ser zagueiro, isso é algo que se forma numa trajetória mais longa. Tanto o Zé Gabriel quanto o Lucas Ribeiro, que é zagueiro de origem, não tem o perfil para jogar nessa ideia de jogo do Inter. Por quê? Porque o Inter, como ele vai atacando com um maior número de jogadores, a retomada ela é muito lenta. E no jogo de posição, e esse é um dos problemas do jogo de posição, tu não tem como fazer blitz, porque como os jogadores estão espalhados cada um na sua posição, na hora que tu perde a bola, a blitz ela se torna mais complicada. Então tu precisa ter zagueiros rápidos para que se cubra esse espaço de campo. Léo, o Lucas Ribeiro tem... Não, peraí, o Lucas Ribeiro tem velocidade, Léo. O Lucas Ribeiro é um zagueiro veloz. O Lucas Ribeiro... Não, aí discutimos da origem já. É lento, Maurício. Ele é lento. E ele é lento e a retomada dele, a partir do momento que ele é batido... Ô, Léo, mas ele é mais lento que o Zé Gabriel, não? Não, ele é um zagueiro veloz. Os dois são, não é veloz. O Zé Gabriel não é zagueiro. O Zé Gabriel não é zagueiro. Começa pelo que o Guerrinha disse. Veloz, zagueiro veloz, era o Moledo lá atrás, antes da cirurgia no joelho, que o Inter contrata o Moledo porque ele pega o Nilmar numa corrida no jogo pela Copa do Brasil, e aí o Inter levanta as orelhas e diz, opa, tem um zagueiro. Zagueiro rápido é o Juan do Grêmio. Mas então o Moledo se encaixaria no modelo. Acho que sim, porque ele é veloz. Mas é que é difícil tu encontrar, Léo. É muito difícil tu encontrar o cara zagueiro de construção pro jogo de posição e ao mesmo tempo veloz. É muito difícil. Vai ser complicado pra ele. A primeira coisa que o treinador... Esse é o desafio do Inter, Guerra. Esse é o desafio do Inter de buscar esse jogador, só que o Inter não tem dinheiro. O que faz o Ramires? Assim como ele respondeu do Marcos Guilherme. O clube colocou aqui, o jogador está disponível e eu vou usá-lo. Assim como tem o zagueiro Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro. Não vale. O Vidal está disponível. Está disponível, Caio Vidal. O problema é que tu tem que botar os melhores para jogar. Ponto de partida. Num time de futebol se escala os melhores. Os que não são melhores esperam. Mas no Internacional, coincidentemente com os técnicos estrangeiros, o Zé Gabriel foi sempre guindado à condição de titular. Coincidentemente, só com os estrangeiros. Chegou o Abel aqui, olhou e disse, não, tu não vai jogar mais, vai jogar o Moledo. E tem uma melhorada, zaga, diga-se de passagem, uma melhorada de 700%. Mas num outro modelo de jogo, tu entende isso, né? Então mude-se o modelo, mude-se o modelo. Mas o Inter contratou ele para jogar nesse modelo. Não, mas não tem jogador para jogar nesse modelo. Bom, então o Alessandro Barcelos tem que chamar e dizer, eu me enganei. Não muito tem, obrigado. não a passagem eu acho, eu vou te dizer, eu acho que se continuar assim vai chamar ele em seguida. Eu acho que é em seguida. Eu acho que é contra o discurso dele, mas enfim. Muda-se o discurso. Mas eu acho que a gente tá falando aqui, Guerrinha e Léo, Guerrinha e Léo? A gente tá falando assim, ó, o Miguel Ramírez, ele, enquanto ele estiver aqui, ele vai jogar desse jeito, jogo de posição. A gente está falando de escolhas, não de mudar o modelo de jogo. Eu entendo que, por exemplo, no caso do Marcos Guilherme... Mas não tem jogador para o modelo de jogo que ele quer. Tudo bem, mas estamos falando em ponteiros. Estamos falando em ponteiros, tá, Guerrinha? Ele joga no 4-3-3 e ele quer dois ponteiros. Cara, se ele tem um ponteiro que é Caio Vidal e outro ponteiro que é Marcos Guilherme, e o Marcos Guilherme não está entregando defensivamente nem ofensivamente, foi finalizar uma vez lá no último jogo do Inter contra o Tátira, ele pode fazer uma escolha diferente, não vai interferir no modelo de jogo dele. Mas né? pode existir conversa. Olha, eu vou fazer uma pergunta bem inocente aqui, só pra gente... para entrar na... Não é inocente, Bajeto. Nunca faz pergunta inocente. Existe algum momento que pode... há pouco foi citado aí o Aguirre lá no Rodízio. Teve uma famosa entrevista do, então era homem do futebol do Inter, Dr. Carlos Pellegrini, e o Dr. Carlos Pellegrini
do alto seu conhecimento de futebol, em determinado momento chegou, isso na frente de repórteres, e deu um tapinha nas costas, assim mesmo, tocou nas costas do Aguirre e comentou, acho que depois de um jogo contra o São José, ele comenta sobre, de repente, dar uma mudada de esquema. Sabe? Pô, vamos fortalecer. Sabe aquela resenha que tu chega brincando, mas tu diz o que quer que seja passado? Aonde que eu quero chegar? Em determinado momento, e aí eu vou trazer, por exemplo, uma experiência minha quando sempre questionava o Renato se o Renato tinha convicção ou se estava ultrapassando a raia. Onde termina a convicção e já começa a teimosia. Ela é bem uma linha tênue ali, por vezes nós mesmos, normais, seres humanos, chegamos a esse equívoco. A gente acha que está na convicção e já está na teimosia. Será que não está na hora daqui a pouco? Será que existe essa conversa dentro do Internacional? Porque eu fico pensando na cabeça do Zé Gabriel. O Zé Gabriel foi guindado pelo Cudê a uma situação de titular. Aí ele olha lá pro lado e diz assim, pô, mas até bem pouco tempo estavam dizendo que esse Moledo aí era até condição de chegar a uma seleção brasileira, zagueiro de vigor. O Tite perguntou do Moledo para mim e pro Diogo. É verdade. Se o professor está tirando ele... Se o professor está tirando ele e me colocando, opa, ficou claro que o professor quer que eu execute aquilo. Aí beleza, ele vai lá, como diz o Garrinha, chega o Abel e tira o Zé Gabriel, volta o Moledo. Aí, claro, o Moledo machucou, sei de tudo isso. Só que nesse momento, ele está exposto a uma situação que ficou muito claro. E aí eu volto para essa questão, que eu já não sei mais se é convicção ou teimosia do Ramires. O Ramires vai continuar com o Zé Gabriel. Aí eu estou questionando, será que tem alguém no Internacional que possa, de vez em quando, dar uma conversada com o Ramires? É que a premissa é Eu acho que no Grenal não. No Grenal o Bagé não. disse que ia fazer No uma Grenal, pergunta. não. Foi a maior pergunta da história do universo, Bagé. Mas agora eu vou fazer uma pergunta mesmo. Quando o Lucas Ribeiro... Do mesmo tempo, vai embora, mesmo direito. Quando o Lucas Ribeiro jogou o Grenal lá na Arena... E foi o melhor jogador em campo pelo Inter? O Zé Gabriel estava no banco, foi uma opção? Foi uma opção. Porque o Diego Souza é um zagueiro, é um centroavante que sabe usar muito o corpo, que joga o corpo acima do zagueiro. Tu precisa de um zagueiro de mais imposição, e isso o Lucas Ribeiro tem. O Zé Gabriel não é um zagueiro de imposição. O Zé Gabriel é um cara mais franzino. E aí o Zé Gabriel não é nem zagueiro, Léo, com todo respeito, ele não é zagueiro, que dirá bom zagueiro. E a única zagueiro tem posição, Deixa eu só pontuar, Léo, para o pessoal entender o que eu e você especialmente estamos discutindo e discordando essencialmente. A partir daí a gente vai embora. O Léo parte do princípio de que o Lucas Ribeiro não é veloz. Eu parto do princípio de que o Lucas Ribeiro é veloz. A gente nem está discutindo o Zé Gabriel. E que, portanto, em não sendo veloz, o Lucas Ribeiro não seria um zagueiro ideal para o modelo de jogo do Ramires. Não. E é essa discordância que eu tenho de você. Ele é veloz e deveria ser titular deste modelo. Não, eu quero só dizer o seguinte, o Lucas Ribeiro, ele não é veloz, mas ele tem boa saída. Tanto é que o Inter vai buscá-lo no Hoffenheim, porque ele tem essa boa saída de bola. Só que a retomada dele, ela não é uma retomada rápida. No que se equivale com o Zé Gabriel. Aí não é informação, aí é uma observação minha, né? Uma interpretação minha. Eu acho que o Ramires vê no Zé Gabriel uma saída mais limpa, já que tu não tem velocidade nos dois, retomada nos dois, vai numa saída mais limpa. Eu acho que o Inter vai precisar imediatamente, mesmo não tendo dinheiro, garimpar no mercado um zagueiro rápido e que saiba sair jogando. Ah, é raro? É raro. Ou tu faz isso, ou tu vai ficar muito exposto, porque a bola tá entrando na área do Inter, tá? A bola tá entrando na defesa do Inter. Tem outra gravidade no que nós estamos discutindo, e aí não é nem o que você estejamos dizendo, tá? Falando sobre consenso. Essa premissa da qual se parte de que o Zé Gabriel é titular porque tem bom passe na saída... É premissa minha. Não, tá, mas deixa eu perguntar para você. Não, perfeito. Mas você acha mesmo que o Zé Gabriel tem esse passe? Acho. Porque eu não vejo esse passe no campo. Eu vejo ele armando um contra-ataque em cima do outro do adversário. Mas, Maurício, o gol do Inter, o quarto gol, que a bola transita pela esquerda, volta no goleiro, naquela reclamação de que a bola volta no Zé Gabriel... Sim. A bola sai do pé do Zé Gabriel, encontra o Nonato no entrelinhas e o passe do Nonato vai pro acho que é o Yuri Alberto que entra pela esquerda. Não, Caio Vidal chuta, dá no e o goleiro rebota e o Rodinei faz o gol. Caio Vidal, exato, Caio Vidal. É uma passe do Zé Gabriel. Tem lances de gol que começam pelo Zé Gabriel. É que a bola saindo de lá, pode parecer óbvio que eu vou dizer, né? Mas em algum momento ela vai passar pelo pé dos 2 ou 3 zagueiros que estiverem em campo, né? Não necessariamente seja um passe dele. Se tu tem uma ideia que o zagueiro precise começar o jogo... O passe dele, que é o antepenúltimo, tem que ser valorizado. Vai passar, claro que vai. Mas o passe dele é um passe vertical.
O Internacional começa atrás, leva 1 minuto e meio para chegar no meio do campo. No meio do campo, para chegar 1 minuto e meio, pode cronometrar, para chegar no meio do campo. É Cuesta, é Zé Gabriel, é Lomba, é Cuesta, chegando é Zé mais Gabriel. rápido agora. 1 minuto e meio leva para chegar no meio de campo, lá no gol adversário é uma eternidade. Mas, Guerrinha... Olha, eu quero Guerrinha, que ele continue do jeito que tá, que é para mudar o discurso logo. Guerrinha, esse dia Entendeu? eu tava vendo Não o jogo tem, também. o treinador dia- tem que se adaptar com o que tem. Não é Entendeu? assim, Guerrinha. Não é assim. não é. Se tu Não chegar é. num Então emprego, tu não- eu faço uma coisa Não, mas diferente. é que mas não tu é não pode emprego, fazer, Guerrinha. tu tem que fazer. Claro, como Não, o treinador mas é emprego. Como não é emprego? Mas não é um emprego normal, não é um emprego Ué. como o meu e o teu. Não, mas não, claro Embora- que é. Vem cá, tu embora- vai ter que mudar 20 jogadores pra dar pro treinador se adaptar o esquema dele. Mas não. o cara tava lá no Equador. Tá? E aí tira o Preparando- cara, manda o cara de novo Aí pro Equador. o Inter treinando vai lá- esse belo Independiente del Valle aí, que eu ouvia falar uma barbaridade. Não, mas a gente viu aqui, né? Tu disse que era uma lata Eu de vi. lixo, ele engoliu o Grêmio. Não, ele não é não, ele tomou 5 Não. do Palmeiras. Sim, mas ele não é engoliu não, o ele é um Grêmio. avião. Tu disse, ele é jato. é uma lata de lixo. É uma aí os lata cara de vê- lixo, volto a os dizer, cara- é uma lata de lixo. É, mas então... É então uma tu lata enganou, de porque- lixo. Ele perdeu aqui, se perdeu ele é lá uma- pro Palmeiras. se ele é uma- Tá, então é o seguinte, na tua Ele não vai nem se categoria... classificar. Na tua categoria lata de lixo, o que resta pro Grêmio, então? O Grêmio naquela época também estava muito mal, era uma lata de lixo, sim. Então, o Grêmio era abaixo de lata de lixo? Claro que era, o Grêmio estava muito mal, outro não sabe. Não, mas se o Ou vocês Grêmio não é querem menos... dizer isso? Mas o Que Grêmio é menos... por que o Grêmio mudou o treinador? Eu não acho o Grêmio Por lata que de o Grêmio lixo. mudou o Eu não treinador? acho- Porque tava aliás, um eu não- avião, eu- tava uma aliás, maravilha. Eu não acho nenhum time lata de lixo, eu acho que lata de Não, lixo eu acho, eu tenho a algo coragem de descartável. achar. Eu tenho a coragem de aí, achar. Aí é Eu o direito tenho. teu e eu respeito. É, exatamente. Mas eu não classifico ninguém Agora o como lata de Independente lixo. del Valle é uma um questão de ponto timaço. de vista. Não é um timaço, ele não vai nem se classificar, ele perdeu em casa Mas pro Palmeiras, perdeu fora. Eles vieram aqui e jogaram, botaram a bola na boca do Grêmio lá E aí, botaram a bola no boca o do Grêmio Grêmio aqui. não é parâmetro, não era parâmetro. O Grêmio tá na série B do campeonato sul-americano, rapaz. Mas dá pra olhar um pouquinho o adversário? Dá pra analisar o adversário? Claro que dá, Ou eu só tenho o placar? olhado. Porque se a gente ficar analisando só placar, claro que aí dá, é fácil. Aí exato. na quarta eu digo uma coisa, na segunda eu digo outra, A e vida prova, que segue. a prova que eu. Não, eu digo na segunda e na quinta mesmo. E Sim, a mas prova é aí que eu muda olho o conforme- adversário. Muda conforme o placar. Aí Eu não vou te adianta. provar que eu olho o É adversário. resultado. Eu A gente olhei o é- Aimoré, a gente é eu olhei o repente Esportivo, resultado. eu olhei o Juventude, eu olhei o adversário. Eu O Inter, olhei. o Inter ganha de 6, de 7, tá bem. O Inter perde, pô, tá tudo errado. Aí não adianta, pra aí mim- tem que trocar pra- o técnico pra na mim- quarta e pra outro na mim, segunda. Pra mim não serve. Eu disse quando tocou 4 no Juventude, que o Juventude entregou 2 gols, abram o olho. Não, Nenhum não entregou. dos dois. Não entregou. Os 2 Senhores- primeiros gols, não. Não. Não entregou, Não, tu acha então eu que vou larguei. entregar? Não, Pedro. então eu larguei. Vamos atacar com 10 no Senhores- escanteio. Não entregou. Desculpe, eu desaprendi tudo. Senhores, chegou o Gimo álcool 70 aerosol, que é para limpar nessa hora que tem bronca, essa coisa toda, porque lembra a proteção do álcool ajudada a praticidade do aerossol. Pedro. Gimo, qualidade comprovada. Fala, Potter. Eu não quero me apressar, mas aparentemente o Léo tá gostando do trabalho do Ramires e o Guerrinha não. Foi mais ou menos isso que eu tirei da conclusão. Mas evidente que eu Eu não não quero tô me gostando. apressar em tomar uma decisão, mas assim, aparentemente hoje, evidente tô que eu brincando, não tô Guerrinha, calma, gostando. calma, Claro, Guerrinha, tô não, brincando. eu não tô, eu tô brincando. calmo. Evidente que eu não tô 13 de gostando, maio, vou te o Guerrinha dizer por não quê. gosta do trabalho do Ramires, Eu e vou te hoje dizer o Léo por que gosta. que eu não tô gostando. Aparentemente. Tu não pode perder tu não pode perder pro venezuelano de virada. Não pode, mas acho que os jogadores Não colaboraram posso. muito ali, Como é Guerrinha. que eu vou gostar? Tu imagina Jogadores como é que eu vou colaboraram. gostar? Acho que os jogadores colaboraram. Vem cá, Não é só o isso é treinador que trabalho, perde. isso é trabalho do treinador. O treinador Não é só tem o que manter treinador os que caras perde. motivados. Eu tenho certeza que o Ramires, que eu tenho Coisas algumas boas e dúvidas assim, ruins. sobre o trabalho, eu tenho certeza que o Ramires... Eu acho que tá não- tudo bem. Eu não escalaria o Marcos Guilherme, não escalaria o Zé Gabriel. Isso eu discordo agora lá na Venezuela, Guerrinha. Lá na Venezuela não foi só o Ramires que perdeu. Lá na Venezuela teve preguiça. Ruder. O Ramires não mandou o Moisés disputar aquela bola daquele jeito lá. Depois O Edenilson e o Lomba não tem a mão do Senhores- Ramires ali naquele erro, né? Senhores Tem mesmo, não amigos, a Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos. E com inovação e excelência, ele espera fazer muito mais. E atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br nas redes sociais. O Eduardo da Aurora diz o seguinte: voltou o velho Sala. Intervalo comercial. Antes da gente- Ah. Tá, Depois eu tenho volto informação depois, de eu volto Grêmio depois. aí depois. cara. Eu quero Informação. perguntar pro Guerrinha e pro Léo no próximo bloco se o Miguel Ramírez vai estar Não, no dia depois nós vamos 20 falar um de pouco de Grêmio novembro. também.
em Montevidéu, jogo no grande Centenário, jogando a final da Libertadores. Ah, Se ele vai estar ou não. importante. Ah, voltamos logo depois dos comerciais. Estude na FMP, a melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul com nota máxima no Ministério da Educação. Na FMP, você terá